Seja bem-vindo, aluno da Escola Bíblica Central do Brasil. Você que de alguma forma chegou aqui. Hoje a gente vai fazer aqui um vídeo um pouco diferente. Vamos fazer um panorama geral assim dos livros históricos. Vamos dividir em duas partes, tá? A primeira parte vai ser hoje, nós vamos falar de Josué até o livro de 2 Reis. O vídeo vai ficar um pouco longo, então você pode de repente aí ouvir como se fosse um podcast. A gente vai fazer aqui uma espécie de apresentação narrada, você pode ficar só com áudio, se for melhor para você, tá ok? Então vamos lá. O primeiro livro que vamos falar é o livro de Josué. Josué é um complemento dos 5 livros de Moisés e uma introdução ao novo grupo histórico de 12, de Josué a Esther. Os 5 livros de Moisés levaram Israel até Canaã e Josué os completa, fazendo Israel entrar em Canaã, na terra prometida. A tradição judaica atribui a autoria a Josué, mas ao que parece o livro de Josué tem esse nome por ele ser a figura central, sem implicar necessariamente que o próprio Josué tenha sido o autor. Bem, Josué é um livro de movimentação e nós podemos dividir esse relato, esse livro, em 3 fases. Da seguinte forma: primeira fase, a entrada na terra, que vai do capítulo 1 ao capítulo 5. Nessa primeira parte, os acontecimentos mais importantes é a transferência de responsabilidade a Josué, a travessia do Jordão e a ocupação de Gilgal. Na segunda parte, o domínio da terra, que vai do capítulo 6 até o 12, temos a batalha contra Jericó, o pecado de Acã, a batalha contra Ai e a expulsão dos inimigos na terra. A terceira parte, que é a mais extensa, vai do capítulo 13 ao capítulo 24. E o que nós temos de mais importante aqui é a divisão de Canaã. Lembrando que as características de Canaã eram uma terra que significava, que representava para o povo de Israel a terra do descanso, a terra da fartura, prosperidade e do triunfo. Ok? Então vamos seguir aqui, falamos do livro de Josué. O livro que vai dar sequência é o livro de Juízes. A geração dos contemporâneos de Josué mostrou-se corajosa e fiel. Entretanto, o caráter moral dos israelitas, como descrito no livro de Juízes, parece ter se deteriorado muito. Os juízes levantados por Deus eram lições vivas, através dos quais Deus procurou preservar em Israel a ideia que ele era o caminho exclusivo para a vitória e o bem-estar. Mas o povo só correspondia na medida em que isso servia ao propósito do momento. Então o livro de Juízes meio que é um anticlímax fraco, patético para o livro de Josué. Então a gente vai entrar dentro de um círculo aí, de um ciclo. O povo está sofrendo, suplica a Deus, Deus envia uma solução para trazer salvação ou para amenizar aquele sofrimento, mas passa pouco tempo, o povo volta a pecar e volta a ser necessária uma nova súplica. Então a gente pode sistematizar o livro de Juízes da seguinte forma: o povo sofre com o rei da Mesopotâmia, suplica a Deus e ele envia salvação através de Otiniel. O povo sofre com o rei de Moabe. O povo suplica, Deus envia salvação através de Eude. O povo sofre com o rei de Canaã. Há uma súplica e vem a salvação através de Débora. O povo peca, sofre com os midianitas, clama a Deus e Deus levanta Gideão. O povo peca novamente, sofre com os filisteus, clama a Deus e Deus levanta Jefté. O povo peca, sofre novamente com os filisteus, clama a Deus e Deus levanta a figura de Sansão. Ok? Bem, no meio dessa história, nós temos um pequeno parênteses
para falar acerca do livro de Ruth. Então, o livro de Ruth é um pequeno, mas brilhante e soberbo idílio. Ele começa com as palavras: nos dias em que julgavam os juízes. Assim, é evidente que a história pertence ao período abrangido pelo livro dos juízes. O livro de Ruth é uma história de amor. Um de seus objetivos é, sem dúvida, exaltar o amor virtuoso e mostrar como ele pode transpor todas as dificuldades. As três figuras principais do livro são Noemi, Ruth e Boaz. Okay? Então vamos fazer aqui um pequeno resuminho, né, dessa história. Então, temos uma família israelita composta por Elimeleque, sua mulher Noemi, seus filhos Malom e Quilion. Eles vão de Belém para Moabe devido à grande fome. Elimeleque então veio a falecer. Malom se casou com Ruth, Quilion casou-se com Orfa. Depois de alguns anos, os dois irmãos também morreram, e por isso Noemi decidiu voltar para Belém e pediu para as noras que voltassem para suas famílias e se casassem novamente. Ruth não aceitou essa ideia e declarou fidelidade à sua sogra. As duas voltaram para Belém. A fome já havia passado e estava em época de colheita da cevada. Para conseguir sustentar a si própria e a sogra, Ruth decidiu ir para os campos para colher as espigas que lá ficavam depois da colheita, já que a lei permitia que os pobres fizessem isso. O campo era de posse de Boaz. Um dia Noemi contou para Ruth que Boaz era um parente de seu marido. Naquela época existia a lei do levirato, que obrigava o parente mais próximo a se casar com uma viúva desde que ela fosse uma mulher sem filhos e em uma situação precária. E Ruth, ela se enquadrava nessa situação. Boaz conheceu Ruth, ficou impressionado com Ruth, informou que havia um parente mais próximo que ele, mas que resolveria o assunto. No dia seguinte ele encontrou com esse parente que lhe deu, o dever, a prioridade de cuidar de Ruth. Assim os dois se casaram e tiveram um filho chamado Obed. Anos depois viria desta linhagem o rei Davi e Jesus. Bem, no momento em que Ruth entrou na linhagem de Cristo, ela levou consigo todos os gentios de um modo representativo, de forma que agora ambos, judeus e gentios, partiram da esperança comum na vinda daquele que seria a luz para a revelação aos gentios e para a glória do povo de Israel. Bem, aquela pequena história que a gente paralisou em Juízes, pequena não, grande história que a gente paralisou em Juízes, nós retomamos agora através de 1 Samuel. 1 Samuel encabeça o que chamamos de 3 livros duplos do Antigo Testamento. 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas. Esses 3 livros duplos formam juntos uma seção completa, registrando a ascensão e a queda da monarquia israelita. Podemos dividir esse livro de Samuel em 3 partes. Capítulo 1 a 7, enfoque em Samuel, o último juiz de Israel. Capítulo 8 a 15, enfoque em Saul, o primeiro rei de Israel. E dos capítulos 16 ao 31, nós temos o enfoque na ascensão de Davi, embora Saul ainda estivesse reinando. Então vamos dar aqui o contexto, ok? Os filisteus, fortalecidos por um fluxo constante de imigrantes e a importação de armas da Grécia, estavam rapidamente reduzindo Israel a uma nação escrava. Assim, a negligência de Judá em conquistar a costa marítima dos primeiros dias estava custando caro. Neste cenário aparece Samuel. A história do nascimento e infância de Samuel são marcantes. Ele era reconhecido pelo povo como um homem de moral e caráter. Samuel fundou as escolas de profetas e deu origem à ordem profética. Investiu no sistema educacional nacional. Entretanto,
ele envelhece e seus filhos se mostram pessoas perversas. O povo aproveita a oportunidade para pedir um rei humano. E Samuel ele vai ungir, dois desses reis de Israel. O primeiro desses reis foi Saul. Saul foi o primeiro rei, teve um início promissor, mas foi insensato, cometeu muitos pecados e, por fim, fracassou. O seu fracasso ele vai culminar em uma consulta a uma feiticeira e em um posterior suicídio. A história continua no livro de 2 Samuel. E o livro de 2 Samuel é distintivamente o livro do reinado de Davi. Ele começa com o governo de Davi em Judá, logo após a morte de Saul, e termina pouco antes da morte de Davi, quando ele já era velho e entrado em dias. O livro cobre, portanto, um período de cerca de 40 anos. Nos primeiros 7 anos, estabelecido em Hebrom, ele reina apenas em parte de Israel. Posteriormente, vai reinar em todo Israel, com seu trono estabelecido em Jerusalém. Do ponto de vista tipológico, Davi frequentemente é apontado como um tipo de Cristo. A autoria do livro é incerta, mas há uma tradição que atribui a Samuel, Natã e Gade. Podemos dividir tanto o livro de 2 Samuel quanto o reinado de Davi em duas partes, duas metades. O livro tem 24 capítulos. Na primeira parte do livro, 12 capítulos, eles correspondem aos primeiros 20 anos do reinado de Davi. Vemos ali os triunfos e o sucesso do reinado de Davi. Entretanto, em meados de seu governo, ele erra, comete diversos pecados, de modo que a segunda parte do seu livro, que é o de 2 Samuel, mas é o livro que fala do seu reinado. Então, a segunda parte do livro de 2 Samuel e de seu reinado são marcados por problemas na nação e por graves problemas familiares, como o pecado de Aminon e a revolta do seu filho Absalão. 1 Reis. Este primeiro livro dos reis divide-se em duas partes principais evidentes. Há 22 capítulos. Os 11 primeiros são dedicados a Salomão e seu grande reinado de 40 anos. Os últimos 11 capítulos cobrem aproximadamente os primeiros 80 anos dos reinos de Israel e Judá depois da separação. Salomão, do ponto de vista histórico, ganha destaque no fato dele representar o período de maior prosperidade de Israel como reino. Do ponto de vista pessoal, se destaca pela notável sabedoria, mas também pelo caráter difícil de se avaliar e que parece flutuar de acordo com a época da vida. Por fim, moralmente, ele não parece ser tão altruísta quanto Davi, seu pai. O ponto alto deste governo é a construção do templo. Em seguida, temos Roboão, o filho de Salomão, assumindo o reino em um momento muito delicado. Ele se comporta de forma insensata e vê 10 tribos de Israel renunciando à casa de Davi. Neste momento, nós temos a divisão do reino. O reino do sul, que incluía Judá e Benjamim, sob o governo de Roboão. As 10 outras tribos sob o governo de Jeroboão. Bem, no reino do norte, os reis foram Jeroboão, Nadab, Baassã, Elá, Zinri, Onri, Acabe e Acasias. Estes são os reis mencionados neste livro. E todos eles foram reis ruins. No reino do sul, os reis foram Roboão e Abias, ambos ruins. Entretanto, os reinados que se sucederam foram melhores. Reinado de Asa e Josafá. Ok? O final do livro se dedica a falar do profeta Elias. Então, o final do livro vai falar do ministério do profeta Elias no Reino do Norte.
Elias aparece repentinamente em cena como um profeta em época de crise, tendo embates com os reis da época. Em seguida, temos uma sequência de milagres espantosos. Ele desaparece também de modo súbito, levado para o céu num carro de fogo. Finalizando essa primeira parte, deste panorama dos livros históricos, deste podcast, podemos chamar assim, temos o livro de 2 Reis. Bem, este segundo livro dos Reis, que se inicia com o translado de Elias para o céu, termina com a ida dos judeus cativos para a Babilônia, e é o mais trágico de todos os livros históricos que o precederam. Ok? O tema predominante nos 10 primeiros capítulos de Reis é o ministério do profeta Eliseu, o qual merece uma cuidadosa atenção. O ministério de Eliseu é tão notável quanto o de Elias, e em número e em grandeza de milagres, excetuando Moisés, ninguém no Velho Testamento é comparável a Eliseu. No Reino do Norte, vai haver uma enorme sequência de reis ruins, sequência que é interrompida pela dispersão do reino e o domínio pela Síria. Após a queda do Reino do Norte, o livro de 2 Reis se dedicará a contar a história apenas do Reino do Sul. No Reino do Sul, houve alguns bons reinados, como Amazias e Jotão, e um destaque especial para ótimos reinados, que foram de Ezequias e de Josias. Entretanto, a maioria dos reis foram maus, o comportamento do povo foi mau. Deus, ele poupou o Reino do Sul na época de Ezequias, no que se diz respeito ao Império Assírio. Entretanto, alguns anos depois, o Reino do Sul então cairia para o Império Babilônico. Vai começar também então o cativeiro do Reino do Sul para a Babilônia. Ok? Então a gente encerra aqui essa primeira parte desse panorama sobre os livros históricos. Espero que tenha sido proveitoso. Leia também os materiais que vocês têm acesso, as apostilas, e agradeço por você estar aqui nos prestigiando, participando deste momento. Ok? Então, até mais!